E aí pessoal, tudo bom? Daniel Saraiva, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E operando a câmera comigo, Jonathan Bitem. E aí, gente? Então galera, hoje a gente está aqui apresentando para vocês o Marco Polo 2. Sim galera, vocês já viram no nosso canal aí o Marco Polo 3 da Gontijo. E para quem acompanhou a série de vídeos sobre o Paradiso, conheceu a quarta, a quinta, a sexta e a sétima geração de rodoviários da Marco Polo. E agora, como eu havia prometido na série de vídeos sobre o Paradiso, eu ia correr atrás dos primeiros. E eu tô aqui com o Marco Polo 2. Então galera, ele é um Marco Polo 2 em Mercedes-Benz LPO 1113. Aqui a gente tem um conjunto de faróis, que é essa peça aqui, ó. Ela era utilizada também na versão urbana, que era o Marco Polo Veneza. Sim, o Marco Polo Veneza ele tinha esse conjunto de faróis, onde você tem aqui o farol baixo, o farol alto, você tem aqui a luz de posição e a luz de seta. E aqui, ó, a gente tem a tampa do radiador. Ô Jonathan, você lembra o tanto que a gente já apanhou no Marco Polo, no Torino GV? Sim, sim. Toda vez que a gente abria a tampa da dianteira, a gente tomava surra. Por quê? Porque ele utilizava esse sistema de gatilhos aqui, ó. Isso. Você tinha que acionar com os polegares para destravar e aí poder levantar a tampa, ó. Olha aí o radiador, galera. Vai comentando aí, Jonathan. Vai ver que o radiador muito mais resistente que o de hoje, né, Daniel? Sim. Parece até ser maior, olhando pelas vistas assim. Aqui os chicotes dele. Esse modelo não tem nada de eletrônico, tem apenas alguns itens elétricos. Isso, mesmo assim contém os chicotes aqui. Aqui, galera, é a sirene dele, pois, como a gente comentou, ele era da Polícia Militar de Minas Gerais, né, Daniel? Aqui é a buzina, totalmente diferente, né, Daniel? Sim. E aqui o detalhe da locarinha do chassi, ó, bastante resistente. E ali o tubo de injeção da água. E essa abertura aqui, Jonathan? Que abertura que é essa daqui? Essa abertura aí, É. pra você, Daniel. Isso aí é para ventilar o pé do motorista. Ah, isso mesmo. Mas deixa eu mostrar. Mostra aqui a tampa. Mostra aqui a tampa. Essa tampa é pesada, galera. Ela é de ferro. Não é igual hoje em dia que é de fibra, não. Essa tampa aqui, ó, ela já tem até abertura aqui, ó, para não entrar mosquito ou insetos no pé do motorista, para poder dar uma ventilada. Isso. Tá aqui, ó. Outro detalhe também, mostra aqui, Jonathan, que o filtro de ar dele é em pé. Mostra aqui. Esse aqui, né? O filtro de ar dele é em pé e do lado direito. Esse Mostrou aqui, aí, Jonathan? esse aqui, né? Vai. Isso aqui, galera, é ferro, é metal, tá? Não é igual hoje em dia que é tudo fibra de vidro, que é descartável, não. Por isso que ele ainda tá inteiro até hoje. E detalhe, para repor a água do radiador, é essa tampa aqui, ó. Os motor traseiro é encontrado na parte de trás. Na parte de trás. Detalhe aqui do para-brisa dele, Para-brisas. dividido em dois. Bipartido, né, Daniel? Bipartido. A altura dele é basicamente a mesma altura do que seria hoje em dia o Ideale, Isso. tá? E aqui no para-choque dele foi acrescentado o faróis auxiliares. Isso, aqui é sentado, né? Sendo que o suporte aqui já é pra isso mesmo, né? Justamente. Esse furo aí. Então, Jonathan, vamos conhecer a parte interna desse veículo? Vamos sim. Porque ele tem muita história para contar. Só mostrar um letreiro aqui, ó. Letreiro de lona. Isso, de novo. Pequeno, mas tem. Os limpadores de para-brisa aí individuais. Isso. Bacana a porta padrão da época, né? Com a dobradiça externa. Isso. E com a abertura externa. Vamos lá, embarca você primeiro lá. Vou mostrar aqui, ó. Vamos mostrar os detalhes aqui, já que estamos falando da porta, Daniel. Sobre a abertura, esse engate aqui, ó. Sim. Que aí no caso no caso esse aqui é manivela, né? A gente vai mostrar lá dentro. Manivela abre aqui e ele abre com ar, né? Sim. E alguns modelos mais antigos, eu gravei o GM,
Já é na mão, né? É manual. Tem um apoio aqui, né? Uma ligação. Tem uma manivela aqui, ó. Aí você dobra ela assim. Isso. E aí pega e abre a porta. Tipo os escolares americanos. Isso. E tem monobloco também urbano, galera, que tem esse acionamento manual. Então o monobloco que a gente mostrou lá em Divinópolis. Isso. Eu acho que foi o 362. Parece que é da Ou 352. É um dos que estavam faltando da nossa série. É, acho que é da Gardenia, não é isso? Não, da Gardenia é 321. Ah, tá. Teve 321 era manual também. Isso. Que a gente mostrou em Divinópolis. Então, pessoal, aqui mostrar. a gente tá com o vigia traseiro dele, ó. Ele é 41 lugares. 41 é aqui no meio. E aqui a gente tem 39, 40, 37, 38. Tá? Aqui a gente tem um porta-embrulho dele. Como naquela época não tinha um banheiro, né? E pelo menos nessa versão não era disponibilizado o banheiro, nem a geladeira. Então, o porta-embrulho ele termina aqui. Como vocês podem observar, aqui, ó, a gente tem uma emenda aqui, ó, que é a emenda da solda. Por que que tem essa emenda de solda? Tecnicamente, a gente chama essa parte aqui, ó, de painel traseiro. Painel traseiro. Por quê? Porque o ônibus ele é feito daqui até lá na frente, antes da cabine do motorista. Depois de ser finalizado o meio do ônibus, é que é feito a parte traseira dele, que no caso é esse painel aqui, ó. Por isso que ele tem essa caída. E ele é feito esse painel traseiro por último, por quê? Porque primeiro, a parte onde que tem mais peças é a parte do meio. Depois é que eles vão analisar o projeto para ver se ele é motor traseiro ou motor dianteiro. Se for motor traseiro, é um painel traseiro. É um painel traseiro adaptado para um motor traseiro. Se ele for motor dianteiro, é outro painel traseiro diferente. Por isso que é um sistema modular. O mesmo vale para a parte da frente. Se ele for motor dianteiro, é um painel com altura e largura. Se for motor traseiro, é outro painel, um outro arco na parte da frente. É assim que a Marco Polo, na época, conseguiu produzir de maneira mais eficiente e conseguiu, ao longo desses anos, angariar mais clientes. Ou seja, mais empresas adquirindo os produtos da Marco Polo. Só para ressaltar, Daniel, eu posso dizer que é até bobeira, mas eu vou falar assim mesmo. Que essa parte traseira que você disse cair aí, também é questão de chuva. Que até mesmo pelo desenho dele tá descendo assim, a água da chuva desce com mais facilidade, evitando assim também as infiltrações. Boa. Tanto que o teto dele tá inteiraço aqui, ó. Principalmente aqui próximo do alçapão. Tem algumas marcas de carroceria hoje em dia, a gente não vai citar o nome, que tem infiltração no alçapão. E vocês podem ver que ela é tipo um ondular. Tem um arco. Isso, um arco para que a água da chuva cair nas laterais e na traseira. E não infiltrar. Por isso que o teto não tem infiltração, para ver que é todo original. Ué. Tá? Tem 44 anos, né? Vamos dizer assim, né? 75. E nas condições que ele tá, claro, óbvio que precisa de um paninho úmido, né? Tem alguns detalhes para ser refeitos, mas aqui, ó, uns detalhes para serem refeitos, mas é um veículo que tem vida, que está apto para receber placa preta, já que ele está original. Isso. E última janela também, eu acho muito interessante. Sim. Janelas azeitadas, né? E por ela ser menor, nota-se que é um sistema modular da parte traseira. Porque olha aqui, ó. A janela tá aqui, ó. Essa janela menor, ela tá aqui, ó. E olha aqui a ligação com o teto. Aqui a gente tem o detalhe aqui, ó, do encosto do braço, que ele tem cinzeiro. Porque nessa época era permitido fumar. E identificação. Identificação da poltrona. Detalhe aqui que era cromadinho, ó. Aqui tem um alto-falante para ouvir a Good Times. Good Times. Alvorada FM. Legal também esse detalhe aqui. Esse tecido aí, que provavelmente ele vai ser trocado, né? Mas vai ser trocado por um outro tecido
por um tecido desse mesmo material aqui, ó, isso aqui vai ser resolvido. Isso. Cortinas. Uhum. O piso também bastante. Piso emborrachado. E detalhe. Marco Polo 2 vai começar a fabricação em 75. E ele diz 78. Se o veículo for 78, ele tem 41 anos, tá bom, galera? Isso. Então vamos corrigir antes. E ele é pra, eu disse do piso, que é rodoviário, que é o padrão até hoje de todos os anos rodoviários que também que a gente encontra. Pronto, volta. Não, porque eu falei 78, porque o internauta que deu a dica pra gente desse ônibus falou que ele era 78. Então, mas ele tá sem placa. 41 anos. Ele Vamos tá fazer sem as contas placa. direitinho, né? Então ele é 75. Qual a de Ah, patente? ele é 75 porque a plaqueta fala que ele é 75. Mas ele pode ter sido feito em 78 também. É. Sabe, né? Então, vamos colocar 75 por conta da plaqueta. O que vale é a plaqueta. 44 anos. 44 anos. E teve gente que já encheu meu saco na internet, no Facebook, em tudo quanto é lugar, falando que ônibus não é qualquer ônibus que pode ter piso emborrachado. Que piso emborrachado era somente para ônibus motor traseiro. Porque ônibus motor dianteiro faz trilha, como esse daqui fazia muita trilha. Muita trilha. E aí ele fica sujo por dentro, com pesão de barro dos passageiros. E aí tem que ficar lavando. E se lavar, dá problema no piso. Como é que esse daqui o pessoal lavou e não deu problema no piso? É inteiro, hein? Olha aqui. Imagina os pesão de barro que o povo pegava aqui. Principalmente aqui no fundão. Cadê? Aqui o trilho. Onde que ficava preso, onde que fica preso as poltronas? Daniel, vamos reforçar isso. Não dá, né? Problemas nos comentários, né? Eu já tive, sabe? Só porque eu sou polêmico? Também. Vamos colocar os pingos aí. O veículo é 70, anos 70, 80. Então quer dizer que até essa época, a maioria das ruas que ele rodou, né? Que está em processo aqui em Belo Horizonte, a maioria das ruas era de terra. Então, algumas vezes, penso eu assim, que ele precisou de locomover até lá, né? Para pegar os soldados, que era da polícia e tal, e assim teve a limpeza do veículo depois refeita. Então a gente está mostrando um piso, 44 anos ou 41 anos, tá inteiro. Por mais que sendo da polícia é muito pouco ou muito rodado, o que for, mas ele tá muito conservado. O piso tá conservado. Então quer dizer, a questão do piso no ônibus, igual aqui no Belo Horizonte, a gente tem ônibus urbano com piso de borracha, é opcional. Isso é a empresa que põe. Se ela quer o Teraflex, ou quer o Teraflex que é o de... É o Teraflex que é o de plástico. Tem o plástico. Teraflex de plástico, tem o emborrachado e tem o de chapa. O de chapa, né? Que é o mais comum de chapa. Isso é opcional. E claro que o de borracha é mais caro. E assim segue a vida, né, Daniel? Então, galera, a gente está aqui agora para poder mostrar o motor para vocês. Esse motor é um motor aspirado. Por isso que eu fiz questão de mostrar a posição do filtro de ar. O filtro de ar estava em pé, então o ar ele sai do filtro e já cai aqui, ó, direto na câmara de combustão. Como vocês podem observar, o motor original da Mercedes. Aqui está a plaqueta dele, ó. Então o que acontece? Esse aqui é o famoso motor maçaricão, porque ele não tem a turbina para auxiliar a aumentar a pressão do ar e aumentar a quantidade de ar. Muito menos ele vai ter um intercooler que vai resfriar esse ar para ele entrar com maior densidade na câmara de combustão. Por isso que a potência desses motores era baixa, porque ele não tinha o auxílio da turbina. A gente acabou de filmar um Roma 330, que tem mais ou menos a mesma altura desse aqui, em OF 1418. Em OF 1418, onde com o 1418 o motor é praticamente do mesmo tamanho. Esse motor aqui ele é um LP1113, então ele tem em torno de 135 cavalos por aí, porque na época não tinha uma precisão para poder medir a potência do motor, e também potência bruta, porque ele não tem muita coisa aqui para poder tocar. Aqui no caso ele tem para tocar a bomba d'água, a bomba de óleo e o alternador, só isso. Hoje, nos motores mais modernos, tem um monte de coisa que está interligado com o motor que ele vai tocando. É como tudo de bordo também, né? Então, esse motor aqui tem em torno de 135 cavalos.
Sendo que o F1418 que a gente acabou de filmar são 185 cavalos, uma diferença de 50 cavalos. Isso. Entendeu? Outra coisa também é que a gente tem a caixa de marcha. Essa caixa de marcha já era uma caixa de marcha mais moderna em relação àquela que a gente filmou no LP321 e LPO321. Você lembra, Jonathan? Lembro, sim. Onde que a alavanca ela era torta, eles chamavam de alavanca suvaqueira, porque você tinha que pegar e ficar com... Você tinha que buscar a ponta da alavanca aqui, ó. A ponta da alavanca ficava mais ou menos aqui nessa parte. Lembrando que me parece que a primeira marcha era para baixo. Isso, a primeira marcha era para baixo. É por isso que esse era a classe vaqueira. No primeiro e terceiro, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um volante brancão marfim, né? Que era comum na época. Vou mostrar aqui mais um. Aqui a gente tem a tampa do motor, ó. A tampa era feita de fibra de vidro. Era um dos poucos itens naquela época que era feito de fibra de vidro. Olha que a grossura. Outra coisa que era feita de fibra de vidro era essa proteção aqui, ó, do passageiro. Essa proteção aqui ela era feita de fibra de vidro. O porta-embrulho ele era feito de fibra de vidro. Normalmente o alçapão era feito de fibra de vidro. E também o que? Vamos falar aqui do painel aqui dianteiro. Isso que a gente falou lá atrás. Aqui, ó, ele também era modular, ó. Por quê? Olha aqui, a gente tem aqui ele com motor dianteiro. Então essa parte aqui ela era modular. Aqui geralmente tinha algum adesivo com adesivo não, que naquela época não tinha quase adesivo nenhum. Aqui a gente tinha uma plaqueta com alguma informação da empresa, como número de ordem do veículo, nome da empresa e a linha que ele fazia. Aqui a gente tem a caixa de letreiro com os avisos. Não fale com o motorista, aqui ó, o número de ordem do carro, que era uma plaqueta. Não fume, e aqui tá falando que são 41 passageiros sentados. Mas vocês viram lá que tem 49, ou seja, foi acrescentado poltronas depois. Aqui ó, nós temos o painel dele. Olha que painel bonito, galera. Tem gente mais nova aí que fala assim, não sei o que tem de bonito com essas teclas horrorosas. Mas o que era bonito, galera? Olha o acabamento dessa peça aqui de madeira. Imagina esse metal que está aqui em volta dessa madeira polido, brilhando. Essas teclas aqui, ó, com a capinha de plástico colorida, vamos supor, as luzes são azuis. As luzes são azuis de acordo com a necessidade, igual por exemplo, uma capinha aqui, ó. As luzes externas com capinha azul e as luzes internas com a capinha verde. E o que me chamou a atenção também, eu creio que vocês também perceberam, é a questão da identificação de cada luz, né? Que legal. Sim. Número de pontonas, luz bagageiro, campainha, corredor, luz externa, faróis. Muito legal. E aqui, ó, a gente tem um velocímetro original da Mercedes, com odômetro analógico. Porque nessa época não precisava de tacógrafo. Na verdade, o tacógrafo ainda nem tinha chegado ao mercado. Aqui, ó, a gente tem o outro painel com um conjunto de mostradores, onde que tem o conta-giros, que tá aqui, ó. Aqui a gente tem a luz de pressão do freio, que assim que ela tivesse apagada, podia liberar o freio estacionário. Aqui, ó, a gente tem a luz de pisca. Aqui a luz de pisca do reboque. O outro mostrador aqui não dá pra ver, galera, porque tá meio sujo. Mas é normal de ônibus antigo. Aqui a gente tem um outro reservatório que foi acrescentado e ali tem o hidráulico. E a saída do motorista você tem que... Isso, a ventilação aqui, ó, pro pé do motorista, ó. Isso. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Aí, ó. Nessa grade aqui, ó. Vocês podem observar que ele é bem simples. E esse pedal aqui era o pedal do freio motor. Freio motor. Já tinha, né? Aqui a gente tem um extintor de incêndio. Porta-documentos. Porta-documentos também. Já que ele não tem uma caixa de fusíveis, né? Porque naquela época não tinha fusíveis. Para esse modelo a ligação era direta. O que tem aqui é um porta-embrulho extra para o motorista colocar a mala dele aqui. Que no caso eram as ferramentas também que iam, né? Também as ferramentas, né, Jonathan? As pequenas ferramentas que tinha na época. Porque naquela época, galera, o motorista normalmente ele era dono do ônibus. Ele era dono do ônibus. Ele era motorista do ônibus.
e ele era mecânico do ônibus. Isso, a gente está juntando o útil com o agradável. Por exemplo, a gente encontrou esse exemplar que era da polícia, então transportou soldados, né? Na década de 70, né, e tal. E também relembrando o passado do pouco que a gente conhece, né? As poucas das informações que a gente tem aí. E a manivela, não ninguém sabe, a manivela para a abertura da porta. Sim, que liberava o ar comprimido. Ar comprimido, né? Isso. Que também saiu, isso aí saiu, né? Um dos primeiros veículos a sair, né? Que essa tecnologia, vamos dizer assim, né? Sim. De vez você ficar abrindo aqui, né? Já era ar, né? Tinha que completar o ar do veículo para fazer assim. E olha que bonito esse painel, galera. Ali era o porta-passagem. Porta-luva, porta-passagem. A caixa de fusíveis, ela fica aqui, ó, nessa tampa aqui, ó. A gente não vai abrir, né? Porque a gente não vai atrapalhar a situação, como é que tá do ônibus. E aqui é uma letreira. Sim. Outra coisa também que a gente tem que destacar é o seguinte. A gente ainda vai fazer um vídeo contando a história da Marco Polo, tá? A gente ainda não fez esse vídeo porque a gente está fazendo... É um trabalho de pesquisa, onde que a gente tem que pesquisar todos os dados. Igual, por exemplo, esse ônibus aqui, vocês viram aí que a ficha técnica dele não tem quase dado nenhum. Como cilindrada, quantidade de cilindros, litragem do motor, potência e torque. Por quê? Porque quanto mais antigo, menos informação tem na internet, entendeu? Então, quando a gente puder, a gente vai soltar o vídeo da história da Marco Polo. Outro vídeo que eu tô devendo também é da história do Torino. Eu vou soltar esse vídeo também. Eu já tô com o material pronto para editar, só que eu não tô tendo tempo para poder editar ele. Porque eu tô tendo que gravar e tal, o canal, a equipe do canal tá bastante reduzida, só tá tendo eu e o Jonathan aqui. Então, e ainda resolver as questões comerciais do canal. Então, eu vou soltar o vídeo contando a história do Torino antes de soltar os Torinos 2007, beleza? E outro, você falando aí, banco do motorista? Sim. Ele era baixinho, não tinha encosto de cabeça. E não tinha cinto. Não tinha cinto, porque naquela época não era obrigatório. E tem cinzeiro aqui pro motorista também. É, muito legal. Agora vamos mostrar a parte externa, Jonathan? Então vamos lá. Aqui, ó. Original. Logomarca original da Marco Polo no vidro, ó. Tem plex. Então só de ter essa logomarca original nos vidros, placa preta, hein? Agora me chama a atenção. Placa preta. De bits também, né? Era comum. Federal. Mais uma vez o cubo de roda o dia inteiro. As molas. Já é comum já, esses grampos de molas aí, as molas, né? Aí foi... Cada mola dessa tem um nome, sabia, né? Não sabia não. Tem a 9ª mola, tem a 10ª. Olha aqui, a mola cambão. Aqui, ó. Ó o câmbio aqui, galera. Dá até pra gente ver aqui, ó, o tirante da caixa de marcha. Detalhe que esses molas e grampos de molas, mas podem ser usados em vários chassis também, é padrão. Aqui a gente tem um bagageiro. Como o cardan ele atravessa o chassi, então ele não é direto. A empresa que precisava de um bagageiro maior, normalmente ela adquiria um monobloco. Você tem o freezer com borrachão, você falou, né? Lateral. Sim. Né? Mais uma parte de bagageiro, né? Mais um bagageiro. É todo dia que a gente vê isso, né? E aqui o detalhe do cubo de roda traseiro. Esse cubo de roda traseiro eu já vi até em OF 318. Nossa, hein? Eu lembro dele, são 1315. 1315 teve bastante. Cai Vitória, Cai Amélia, Urbano Zoom. Famosa roda estrela. Por que ela é estrela? Explica pra gente. Fala que fala o formato da estrela, né? Se você observar bem. Então faz lembrar uma estrela. Né? E aqui atrás, né? Aqui que tem o nome das molas. Né? Que é feixe de mola, tem a 10ª, 9ª, a mola cambão, a mola mestra. A mola mestra é de cima, se não me engano. E as outras têm o nome, 10ª, 9ª. Eu não sabia desses detalhes. Cada mola é separado, tem um pino de centro também. Pelo menos os mais modernos hoje é assim, não sei se nesse é. Vou deixar vocês comentarem aí. Mas tem um pino de centro, quando nós encurva um pouco, o pino de centro é quebrado. Ele tem que tirar as molas e pôr o pino. Aí volta o 11 novamente. Então, Jonathan Bitten,
Da janela traseira. É um desenho, né? É legal porque é um desenho que eles fizeram aqui até sair no ônibus. Pois saiu até no Flecha, né? Em 96 foi o último. Aqui é a parte externa do vigia traseiro que o Jonathan Bitten mostrou para vocês. Detalhe aqui do escrito Marco Polo 2, porque vai ter gente que vai ter dúvida, né? Porque ele tá sem placa, as placas estão guardadas. Com certeza. Detalhe também aqui desse vidro aqui, ó, na parte traseira, aqui na tampa traseira. Você vai identificar, né? A linha, não é isso? Era para identificar a empresa. Empresa, isso, empresa. Aí colocava aqui o desenho da empresa, igual por exemplo a 1001, ela tinha um desenho dela. A Cometa tinha um desenho de um cometa. E aí eles colocavam uma lâmpada fluorescente aqui, ó. Então, Jonathan, comenta aí sobre a lanterna. Primeira vez que eu vejo aqui, assim, ao vivo, né? Um tocante. Todo original. Sabe o que ela tá lembrando? A lanterna do Viale. Isso. O Viale hoje não tem aqueles palitinhos de LED? Uhum. Aqui vai lembrar o Flash, né? Aqui a gente, infelizmente, eu acredito que tenha sido adaptação. Porque as lanternas originais mesmo, eu acredito que sejam essas aqui, ó. Aqui é seta e aqui é de pare, né? Naquela época não era obrigatório ter luz de ré. Não tinha. Era seta, até vermelho. E aqui, provavelmente, antigamente o pessoal pintava aqui com a tinta refletiva. Isso, tava um destaque. Agora achei que é o nome, hein? Marco Polo 2. 2 ainda aí, ó. Achou? Para-choque traseiro. Detalhe que vem até com friso aqui, ó. Para facilitar para a pessoa colocar o pé para na hora de limpar aqui o vigia traseiro. Aqui a gente onde que fica o step e a caixa de ferramentas. A gente não vai mostrar muita coisa, né, Jonathan? Pode fechar aí. Que legal também é um parte traseiro um cap, né? Um quebra-sol ali. Um destaque melhor na carroceria, até mesmo pelo design, né? Quem for, como é que fala? Reformar esse ônibus aqui, ó, pode colocar uma tinta aqui, ó, de outra cor aqui para dar um destaque nesse friso aqui, ó. Igual, por exemplo, o ônibus é branco, a pessoa pega e pinta aqui de verde, ó. Não, e esse ônibus aqui, Deus abençoe que arruma uma pessoa que compre ele e vai restaurar. O pessoal lá do Facebook, lá Bus Petrolina, também tá cobrando a nossa visita lá em Petrolina. Ele já também agradecer aí os carinhos dos internautas que elogiam, né? Isso é muito bom. E aos mais de 21 mil inscritos no nosso canal. Já batemos 21 mil inscritos. A gente também aceita as críticas, né? A gente é perfeito, a gente tá querendo aceitar também para ver que a gente pode melhorar, porque ninguém é perfeito. Beleza, então, galera. Curta, comente, compartilhe. Até mais.